Pessoal, passando aqui hoje para trocar uma ideia com vocês, muita gente perguntando, aí eu resolvi me apresentar. Meu nome é Thales Machado, sou pai do Miguel, pai do Benício, sou casado com a Sara, sou nascido e criado aqui em Itumbiara com muito orgulho. Aqui que eu cresci, né? Que eu estou construindo a minha família, que é o que a gente tem de mais importante na vida. Ninguém poderia imaginar na cidade de Itumbiara, em Goiás, que esse homem bem situado financeiramente com a família constituída pudesse de uma hora para outra cometer crime contra os próprios filhos. Esse foi o último momento do pai com seus dois garotos amados. Em uma cena de cumplicidade familiar em que o pai resolveu fazer um vídeo para postar em sua rede social. A família parecia ser bastante estruturada e unida. Fotos e vídeos publicados pelo casal demonstravam a aparente felicidade dessa família. Eles sempre estavam juntos. Nas fotos, os sorrisos eram sempre marcantes, onde, aparentemente, tudo estava lindo, muito bem nessa família. O pai da família, Thales Machado, era genro do prefeito da cidade de Itumbiara, Dione Araújo. Ele tinha hábito de postar sobre sua rotina de vida nas redes sociais, falando tanto do trabalho dele que ele fazia na prefeitura como secretário, como também sobre a rotina com a sua família. O mais intrigante de toda essa história trágica é que à meia-noite da quarta-feira, guarde bem essa data, 11 de fevereiro de 2016, Thales Machado publicou um vídeo nas redes sociais ao lado dos filhos, em tom de despedida, alegando problemas no relacionamento com a esposa, que estava de viagem para a cidade de São Paulo. Mas existe a informação ainda não confirmada pela polícia que Thales teria contratado um detetive particular para seguir a esposa que fez uma viagem para São Paulo. Outra informação que circula na cidade de Itumbiara é que teria chegado nas mãos do marido, ou seja, nas mãos do Thales, um vídeo da esposa com outro homem num restaurante em São Paulo. Olha, continua assistindo esse roteiro, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre esses vídeos que, volto a repetir, a Polícia Civil ainda não se manifestou. De qualquer forma, mesmo que as imagens forem verdadeiras, jamais daria guarida a ação translocada de Thales Machado. Que isso fique bem claro. Meu nome é Jorge Lordello e deixa eu te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal e aí você poderá esclarecer todas as suas dúvidas, combinado? E aproveita agora e se inscreve aqui no nosso canal e deixa o like, pois assim ajuda muito nós publicarmos mais histórias policiais por semana, combinado? E olha, se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um homem casado e totalmente descontrolado por causa da viagem de sua esposa atira na cabeça de seus dois filhos e, em seguida, se mata dentro do próprio lar. Olha, e se você realmente quer passar num concurso para qualquer carreira policial, é claro que eu tenho que te indicar o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para quem está querendo ser polícia. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já passaram em concurso para PM, Polícia Federal, Polícia Civil, PRF, GCM, em várias cidades pelo nosso enorme Brasil. Olha, e além dos cursos para você entrar para as carreiras policiais, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação, tudo legalizado. E também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos e prestar concurso para a polícia. Olha que legal! Então, acesse o site que está aqui na tela ou ligue para o Instituto Oliver, porque você está vindo aqui do canal Na Cena do Crime, você vai receber um atendimento especial. E já começo esse roteiro trazendo para você que me acompanha a carta de despedida postada pelo autor dos disparos. Logo no início do texto dá para entender que o casal passava por uma crise conjugal, mas não dá para saber se já estavam separados e vivendo na mesma casa ou não. Veja o início da carta de despedida, abre aspas. Difícil começar a escrever, mas tudo tem um fim e hoje chegou o nosso. Infelizmente, tentei sempre, nesses 15 anos da minha vida familiar, manter a melhor harmonia e respeito possível, mas hoje
Chegou o limite do improvável. Minha esposa saiu de Itumbiara para São Paulo encontrar uma pessoa. Dias aqui difícil. Ela diferente há alguns dias e onde veio a desconfiança, mas nunca imaginava que iria fazer isso. Semana passada ainda falei como sempre, se não estivermos bem, vamos manter o respeito e falar antes, mas não ouviu e preferiu isso de hoje. Olha, antes da gente continuar a ler a carta de despedida, é importante você que me assiste entender que homens possessivos e ciumentos enxergam sempre um quadro horroroso, muito pior que a realidade dos fatos quando o casal não está bem. Eu vou te contar uma coisa, eu trabalhei como delegado de polícia há muitos anos em São Paulo e eu atendi cerca de 6 ocorrências parecidas como essa, onde o homem fez a loucura de matar os filhos e depois se matar também, pois a intenção dele, vai vendo, era ferir a mulher que dizia que amava, mas na verdade que ele só tinha o sentimento de posse, o sentimento de propriedade. Em seguida, o Thales Machado parte para uma despedida na carta. Vamos lá, veja o que ele escreveu, abre aspas. Partimos eu e meus meninos, que agora são anjos, que infelizmente vieram comigo. A todos digo que nunca pensei nisso antes. Todos sabem como sou intenso e verdadeiro e não iria conseguir viver mais com essas lembranças. Ele escreveu ainda uma mensagem aos parentes mais próximos, abre aspas. A minha família, pai e mãe, agradeço tudo sempre. Gratidão. Thales não esqueceu do sogro também. Ele escreveu em um post, abre aspas. Dione, meu eterno respeito e admiração, e desculpe pelo que fiz. Sei que não tem perdão, mas foi o que sobrou nesse dia infeliz dos meus 40 anos. Agradecer sempre meus amigos e meus irmãos por tudo. Vou estar em algum lugar que não sei onde. Em seguida, ele escreveu mirando agora a esposa, abre aspas. Isso tudo, infelizmente, não era o que eu queria, só queria a verdade. E o respeito que você, infelizmente, não teve. E ainda com uma pessoa desqualificada e malandro que existe em nossa cidade. Perdão a Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia, que rogue por mim e que, se existir o mínimo de compaixão, me perdoa. Fiz isso com o coração dilacerado e não sei mais o que dizer. Olha, já para o final da carta de despedida que ele publicou em sua rede social, ele faz também mais despedidas, abre aspas. Agradeço ainda a minha cunhada, pessoa íntegra e de um coração enorme. Beijo nos pequenos e cuide de todos. Você é capaz e de uma fé que vejo em poucas pessoas. Fiquem com Deus, porque era exatamente a última coisa que eu esperava na vida, e da minha vida foi o que aconteceu hoje. Fiquem todos com Deus. Ele falou da carga pesada que estava sofrendo, mas não especificou bem o que era. Deixou no ar. Com essa publicação era evidente que Thales não estava bem emocionalmente. Pessoas próximas dessa família viram a postagem e, preocupados, resolveram ir ao condomínio onde Thales morava, pois temiam que algo pudesse acontecer. Mas já era tarde demais. Não havia tempo para mais nada. As mortes já estavam consumadas no interior da espaçosa residência lá na cidade de Itumbiara. Uma tragédia abalou a cidade de Itumbiara na noite de quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026. Thales Naves Alves Machado, 40 anos de idade, era engenheiro agrônomo e também secretário de governo da prefeitura, e ele estava no condomínio em que morava com a sua família. Na residência, ele estava com seus 2 filhos, sendo que a sua esposa viajava para São Paulo. Eles eram torcedores do Flamengo e estavam acostumados a frequentar jogos do time de coração. Era bastante comum ver o pai Thales com seus 2 filhos menores. Nas fotos que a minha equipe de produção levantou em redes sociais, era bastante comum ver o pai com os 2 filhos e, na maioria deles,
sem a presença da mulher nos últimos tempos. Thales era bastante presente na vida esportiva dos dois filhos, como é possível ver neste vídeo. Ele gostava de registrar esses momentos com as duas crianças. Somente nesta foto que encontramos que é possível ver a família completa: pai, mãe e os dois filhos menores de idade. Será que isso já era o prenúncio que a relação afetiva entre o casal não estava bem? Olha, somente a investigação policial poderá confirmar essa tese ou não. Mas o que ninguém poderia imaginar acabou acontecendo. Em dado momento, o secretário Thales pega sua arma de fogo e, num ato totalmente translocado, atira violentamente contra a cabeça dos seus dois filhos que estavam dormindo. A minha equipe de produção descobriu que Thales esperou os filhos adormecerem e, assim, pegou sua arma de fogo registrada e atirou na cabeça das duas crianças, que não tiveram tempo de reação. A conclusão é que Thales havia planejado milimetricamente como iria matar os seus dois filhos. Em seguida, Thales também tira a própria vida. Você está vendo agora a pistola utilizada por ele. O filho Miguel Araújo Machado, de 12 anos de idade, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Modesto de Carvalho, mas não resistiu e faleceu em seguida. É impressionante como o filho Miguel era parecido com o pai. É uma cópia de um para o outro. Gente, é inimaginável o que esse homem fez com os dois garotos. Nada, mas nada justifica a atitude criminosa de Thales. Somente mesmo um descontrole emocional em alto grau, fora do normal, para ele desejar tirar a vida dos seus dois filhos e depois se matar. Olha, pessoal, quero falar uma coisa para você de coração. Num momento como esse, de tragédia familiar, não cabe um julgamento assodado de que um fez ou deixou de fazer. A dor dos parentes mais próximos é imensurável. A família da esposa e os familiares de Thales precisam, nesse momento, de muita oração para apaziguar o coração em razão dessas mortes. Nesse momento, os familiares precisam de respeito e apoio, e não de julgamento precipitado, o que é bastante comum nas redes sociais. O filho mais novo, de 8 anos, que também levou um tiro na cabeça, foi levado ao hospital mais próximo ali na cidade de Itumbiara, e o que nós recebemos de informação é que, infelizmente, ele está com morte cerebral. Olha, o responsável por toda essa matança familiar era genro do prefeito da cidade, chamado Dione Araújo. A verdade, pessoal, é que a dor dessa tragédia é grande demais. A todo momento, políticos e amigos chegaram ao hospital para prestar solidariedade à família do prefeito da cidade de Itumbiara. Olha, a minha equipe de produção descobriu que Thales era casado há mais ou menos 15 anos e eles tiveram os 2 filhos que eu já mencionei. Nas redes sociais, ele era muito ativo e o secretário Thales costumava a publicar registros ao lado do sogro, o seu Dione, em eventos relacionados à atividade da prefeitura, pois o sogro é prefeito da cidade. As postagens da família eram constantes e passava a impressão que tudo ia muito bem entre o casal, mas isso não refletia a realidade. Neste vídeo é possível ver o filho mais velho, que tem 12 anos, dirigindo o carro do pai. Em outra postagem que a minha equipe de produção descobriu, esse mesmo filho estava montado em um cavalo. Os corpos de Thales e o filho Miguel foram liberados pelo IML e o velório do menino ocorre na residência do avô, que é prefeito lá da cidade. O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama, Dona Gracinha Caiado, se manifestaram declarando consternação e solidariedade à família e também a toda a comunidade que está abalada. Em nota, a Prefeitura de Itumbiara decretou luto oficial de 3 dias a partir de quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026, pelo falecimento do secretário. A Polícia Civil abriu imediatamente inquérito policial e acionou os trabalhos da perícia técnico-científica para a residência onde as mortes aconteceram. O delegado do caso alega que, até o momento, não existe indício da participação de outras pessoas no evento, ou seja,
Tudo teria sido perpetrado pelo autor, o Thales Machado. Mas presta atenção agora no que eu tenho para revelar. O caso do secretário que matou os filhos na tragédia em Itumbiara ganhou mais um desdobramento, vai vendo. Horas depois das mortes, surgiram supostos vídeos onde a esposa estaria junto ao suposto amante na cidade de São Paulo. Numa primeira imagem, dá para ver um casal andando por uma rua e que a mulher seria a esposa de Thales Machado. Em outro vídeo, mais à noite, esse casal entra num restaurante e senta numa mesa. A pessoa que filma está fora do estabelecimento e deve estar com uma câmera profissional para capturar imagens tão distantes. Em seguida, a pessoa que produziu essas imagens dá um zoom, pois queria captar a intimidade desse casal. Nos primeiros segundos, o casal está tendo uma certa intimidade, pois estão bem juntinhos. Em seguida, são vistos mais separados conversando. Olha, conforme eu mostrei para vocês, esses vídeos eu posso dizer que o autor da gravação é um profissional, pois ele obteve essas imagens sem o casal perceber que estava sendo vigiado por terceiro. Provavelmente, esse trabalho possa ter sido feito por um detetive particular mesmo. Outro ponto é que a Polícia Civil está investigando a motivação de Thales para fazer a loucura que ele fez. E é claro que esses vídeos serão analisados para verificar a autenticidade ou não, pois hoje em dia, na era da inteligência artificial, tudo deve ser checado antes de se emitir opinião a favor ou contra. Olha, tem ainda mais outra cena onde esse casal teria deixado o restaurante e saído a pé. Nessas imagens dá para ver o casal de costas apenas. Bom, deixa eu te falar uma coisa importante para você que me acompanha agora. Tem muita gente na internet culpando a mãe pela tragédia e isso eu entendo que é um absurdo. Espera um pouquinho. O único culpado por tudo isso chama-se Thales Machado. Foi ele que decidiu comprar uma pistola legalizada e guardar em casa. E foi ele também que decidiu atirar na cabeça dos 2 filhos que estavam dormindo e em seguida ele tirou a própria vida. Foi o Thales que arquitetou toda essa loucura injustificada. Tentar imputar a responsabilidade à mãe dos meninos é uma tentativa de fortalecer o machismo estrutural e querer defender a ideia que a mulher não pode ter o direito de querer separar do marido. Tem gente na internet colocando o homem como vítima e a esposa como sendo a responsável, sendo a vilã. Olha que absurdo. Para mim, isso é de uma irresponsabilidade sem fronteiras. Portanto, é bastante temeroso a gente ver nas redes sociais muitas pessoas embarcando nessas ideias que não fazem sentido. Tudo ainda é muito recente. A Polícia Civil iniciou agora a investigação, mas o delegado já deixou claro que Thales Machado agiu sozinho com essa vontade de matar os 2 filhos e depois acabar com a própria vida. Depois da tragédia consumada com 2 mortes de uma criança na UTI que em tese está com morte cerebral, sabe o que aconteceu? Os familiares e amigos compareceram ao velório e também ao sepultamento. A mãe das crianças estava arrasada e é claro que não teve condições alguma de falar com a imprensa e nem com a polícia local. Outra informação que a gente descobriu é que Thales Machado também havia colocado gasolina em diversas partes dentro da casa, mas que não chegou a atear fogo. O cheiro de gasolina dentro da casa era bastante acentuado. Ou seja, ele estava totalmente desequilibrado emocionalmente. Não sabia ao certo o que iria fazer, mas pelo jeito, sua única certeza era matar os 2 filhos e em seguida se matar também. Olha pessoal, a notícia é triste, a última atualização. Acaba de morrer Benício, 8 anos de idade, que foi baleado pelo pai, o Thales, lá em Itumbiara. O garoto estava em protocolo de morte cerebral e os aparelhos foram desligados nesse momento. O outro irmão, o Miguel, havia morrido no dia que foi baleado pelo pai na cabeça e já tinha sido enterrado. Olha, pessoal, não foi fácil roteirizar esse caso, tudo realmente muito triste. Uma família praticamente dizimada de uma hora para outra. Eu tenho em mente
que muitos homens carentes, com baixa autoestima e com desequilíbrio emocional, procuram estar num relacionamento, mas não com preparo emocional para ter uma família. É por isso que no Brasil o número de feminicídios só cresce. Cerca de 4 mulheres morrem todo dia no Brasil por homens descontrolados, violentos, possessivos e ciumentos ao extremo. 64% das mortes acontecem dentro do próprio lar aonde o casal vivia. E agora eu quero saber sua opinião sobre esse caso que aconteceu em Itumbiara nos comentários. Escreve aí, eu queria saber muito a sua percepção sobre tudo isso. Bom, antes da gente terminar, deixa eu te fazer um pedido muito simples e fácil. Inscreva-se agora no canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Ativa também o sininho de notificação e compartilhe essa história em seus grupos de WhatsApp e rede social, como forma que a gente possa trabalhar conscientização de segurança nos relacionamentos afetivos.